Bem-vindos a mais um módulo da APNP de Geometria. Eu sou a professora Marcelene e nos próximos vídeos estarei trabalhando com vocês pirâmides. Aqui nessa imagem temos as famosas 3 grandes pirâmides do Egito. A pirâmide é considerada um dos sólidos geométricos mais antigos construídos pelo homem. Foram construídas há cerca de 4.500 anos. E para os egípcios, elas representavam o Sol brilhando em direção à Terra. E até hoje, elas ocupam o primeiro lugar na lista das 7 maravilhas antigas do mundo. Mas e matematicamente, o que podemos falar sobre as pirâmides? Dados um polígono contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa, tracemos todos os possíveis segmentos de reta que tem extremidade em V e a outra num ponto do polígono. A reunião destes segmentos é um sólido chamado pirâmide, como a figura que temos aqui. Lembrando ainda que a distância h do vértice ao plano da base é a altura da pirâmide. E esse segmento, sendo a altura da pirâmide, então ele tem um ângulo de 90 graus com o nosso plano da base. E a gente tem uma estrutura de uma pirâmide e vamos falar sobre os elementos. O ponto V, este ponto aqui, é o vértice da nossa pirâmide, como a gente já citou na definição. O polígono ABCD é a base da nossa pirâmide. Os segmentos AB, BC, CD e DA são ditos as arestas da base. Já os segmentos VA, VB, VC e VD são ditos as arestas laterais. E os triângulos que compõem a nossa pirâmide chamamos de face lateral. E vejam que a face lateral da pirâmide vai ser sempre triangular, ou seja, composta por um triângulo. Então, esses são os principais elementos de uma pirâmide. Depois, o que a gente pode falar também é sobre a classificação. As pirâmides podem ser classificadas de acordo com o polígono da base. Se o polígono da base da nossa pirâmide é um triângulo, então temos uma pirâmide triangular. O polígono da base sendo um pentágono, temos uma pirâmide pentagonal. Se o polígono da base for um quadrilátero, então a gente tem uma pirâmide quadrangular. E se for um hexágono, sendo um hexágono, a gente teria uma pirâmide hexagonal. Vejam que poderiam existir outras bases, logo outras classificações de pirâmides. Se a base fosse um heptágono, pirâmide heptagonal, octágono, pirâmide octagonal e assim sucessivamente. Uma importante pirâmide a estudar é a pirâmide regular. Pirâmide essa que vai ser foco dos nossos estudos. Por quê? Porque essa pirâmide tem características especiais que facilitam da gente calcular área, volume e saber as medidas dessas pirâmides. Bom, algumas características. A base é um polígono regular, ou seja, se a gente tem, por exemplo, uma pirâmide triangular, se ela for regular, a gente vai ter que a base é um triângulo equilátero. Se for uma pirâmide quadrangular, a base seria, então, uma base quadrada, que na verdade é a estrutura dessa figura aqui ao lado. Temos também que as arestas laterais são congruentes, e por isso a gente tem que as faces laterais são triângulos isósceles. Temos também que a projeção do vértice sobre o plano da base é o centro dela. E a apótema da pirâmide regular é a altura da face lateral relativa à aresta da base. Qual outra relação que é muito importante da gente destacar na pirâmide regular? Sempre que tivermos uma pirâmide regular, vai ser observada essa relação notável aqui, ó. Vejam que aqui temos um triângulo retângulo, ou seja, vale que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que a gente tem aqui? Ó, temos o segmento OM
Quem é o segmento OM? É a apótema do nosso polígono da base. Temos o nosso segmento VO, que é a altura da nossa pirâmide. Aqui, então, temos o ângulo de 90 graus em O. E temos o segmento VM, que é a apótema da pirâmide. Então, a gente sempre vai ter uma relação notável, tá? O quadrado da apótema da pirâmide é igual à soma do quadrado da altura com a apótema do polígono da base, para qualquer pirâmide, seja ela octagonal, hexagonal, triangular, tá? Temos agora a seguinte situação. Quando a pirâmide de Quéops terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura e a aresta da base dela media 233 metros. Atualmente, devido à erosão, sua altura é de cerca de 136 metros e a aresta da base mede 230. Considere que essa pirâmide é quadrangular regular, ou seja, temos aqui então uma base quadrada. O exercício pergunta qual a área total da pirâmide atualmente e quanto diminuiu do seu volume, do final da construção até os dias de hoje. Então, para a gente poder resolver esse exercício, responder ele, a gente precisa responder sobre área e volume, porque a gente vai ter que saber o volume inicial e o volume atual para saber quanto que diminuiu dele. Então, aqui a gente tem uma estrutura dessa pirâmide, a gente tem uma base quadrada, a aresta da base medindo 230 metros, a altura 136 metros e a gente tem que as faces laterais são triângulos isósceles. Vejam que essas medidas aqui são as medidas da pirâmide atualmente. E como que a gente calcula essa área? A área total de uma pirâmide, então, é a soma da área do seu polígono da base. No caso aqui da nossa estrutura, a gente tem que é um quadrado, com a área da sua superfície lateral. Então, a área da nossa pirâmide vai ser a área da base, mais 4 vezes a área do triângulo. Ou seja, a gente vai calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 4. Então, teremos a área total da nossa pirâmide. A área da base é um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado, então a gente vai ter 230 ao quadrado, ou seja, a área da base 52.900 metros quadrados. Agora, a área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo, que é base vezes altura divididos por 2. Então, ó, temos de novo a estrutura da nossa pirâmide, com as medidas anotadas, só que para a gente calcular a área do nosso triângulo, a gente precisa saber a medida de P, que é a apótema da nossa pirâmide. Por que a gente precisa saber a medida de P? Porque P é a altura do nosso triângulo. Para calcular a área, a gente precisa da base vezes a altura. Como que a gente vai descobrir esse valor do P? Vejam aqui, observem que temos a relação notável. Por quê? Porque falamos de uma pirâmide regular. A gente sabe que a apótema ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Então, sempre valendo a relação notável para uma pirâmide regular. Então, teremos que p ao quadrado, que é a medida que a gente quer descobrir, vai ser igual a 115 ao quadrado, que é a medida de m, mais 136 ao quadrado, que é a altura da nossa pirâmide. Com isso, a gente tem que a apótema da nossa pirâmide, que também é a altura do triângulo que a gente quer descobrir, vale 178 metros. Então, aqui a gente tem a estrutura da nossa pirâmide com todas as medidas que a gente já tem. Então, área lateral, 4 vezes a área do triângulo. Triângulo esse que tem base valendo 230 metros, altura 178. Tudo isso divididos por 2. Então, a área de cada um desses triângulos vale 20.470 metros quadrados. Essa área, então, vai ser multiplicada por 4.
Temos então que a área lateral da nossa pirâmide é 81.880 metros quadrados. Vejam que a área total da pirâmide vai ser uma composição de área da base mais a área lateral, como a gente tem nesse quadro verde. Então, vai ser a soma, área da base mais a área lateral. A área total da pirâmide, 134.780 metros quadrados. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. Você calcularia o volume da pirâmide da mesma forma como faria o de um prisma de mesma base?